Continuidade hoje é o curso da professora Maria Iracema Barbosa. Tá? Deixa eu aqui abrir. A professora vai começar primeiro com o arquivo do PowerPoint, né? Sim, professor. Aí depois que vai apresentar o PET Acute. Tá. Ok. Deixa eu localizar aqui. Pedir para abrir na pasta.
Está aparecendo a tela? Sim. Sim. Tá, professor. Então, professora, com a palavra aí. Sim. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Né? Acho que vocês me ouvem bem. Tudo bem, né? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso curso hoje, né? Primeiro, eu quero parabenizar vocês pelas atividades, né, que vocês fizeram do Mentimeter e do Pet Acutia. Acho que tem só duas, só tem uma lá que eu não respondi ainda. Uma ou é duas. As demais eu consegui responder. Então, vocês conseguiram fazer um bom trabalho e a gente vai estar socializando algumas dessas atividades no nosso próximo encontro. Certamente não conseguiremos socializar todas, né? Mas a gente vai socializar algumas delas, principalmente algumas que eu vejo que tem alguma coisa que a gente precise estar discutindo, né? Até no sentido de que futuramente, quando vocês forem aplicar, que vocês já vão começar a aplicar, né? Se não já estiverem aplicando, vocês vão precisar dessas dicas, né? Então, vamos lá. Pode passar, professor. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a trilha da aprendizagem, né? O PET Acutia e o mapa de influência. Então, a trilha da aprendizagem, eu já coloquei para vocês fazerem uma hoje, né? Eu vi lá que vocês fizeram, muita gente já havia acessado quando eu vi, porque eu peguei e fiz alguns prints, né, das respostas lá que vocês fizeram, os resultados. Então, eu vi que muita gente já tinha acessado, então isso é muito bom. E aí eu vou já ouvir vocês um pouquinho sobre a trilha, e a gente vai falar um pouquinho do PET Acutia, né, e do mapa de influência. Então, eu já coloquei aqui no chat o link para a trilha, né, e para o mapa de influência. Mas não precisa se preocupar, eu vou estar postando também lá no Classroom para vocês fazerem a atividade posteriormente. Pode passar. Então, a gente vai começar as nossas discussões hoje falando um pouco sobre cada uma dessas ferramentas, né? O que cada uma dessas ferramentas pode trazer para nos auxiliar nesse processo lá dentro da sala de aula, desse ambiente virtual, né? Então, pelo que está acontecendo, né, pelo atual contexto, parece que isso vai demorar um pouco mais, talvez até mais do que a gente estivesse imaginando, né? Os números só crescem, a transmissão parece que é cada vez mais intensa e a gente tem um cenário bem preocupante. Então, a gente realmente precisa se adequar a esse cenário. Então, a gente vai começar hoje falando do PET Acutia, né? O PET Acutia, ele é uma ferramenta muito interessante, né? Eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu estou apresentando para vocês a ferramenta, mas realmente é uma ferramenta muito boa. O PET Acutia é uma ferramenta que ele, as 3 primeiros que vocês forem fazer, ele vai demandar um pouco de paciência, né? Porque ele realmente, no início, nos primeiros, ele é trabalhoso. Mas depois que você vai desenvolvendo, aí você faz rapidinho, né, a atividade. O certo é que é uma ferramenta que dá muito certo, né? Que em todas as turmas que eu apliquei, quando eu apliquei para o aluno produzir, né? Porque tem alguns que eu produzo e disponibilizo para o aluno. E no caso da graduação, eu pedi que eles produzissem, né? Então, o que aconteceu? Eles diziam sempre isso. No final, você fica orgulhoso do PET Acutia que você produziu. Então, o que seria esse PET Acutia? Quando eu perguntei para vocês, poucas pessoas já tinham ouvido falar, né, em PET Acutia. Então, o PET Acutia, ele é um termo japonês, né, usado para descrever um som produzido durante uma conversa. É o que a gente chama de blá, blá, blá. Então, você percebe que ele não é uma ferramenta do ensino remoto. Ele vai ser aí adaptado, né? Porque a ideia original era criar uma forma de compartilhamento de ideias que fosse divertida, inteligente e criativa. O PET Acutia, ele é tudo isso,
né? Ele é uma ferramenta que ele possibilita essa interação, inclusive interação entre os grupos, quando o grupo vai produzir o Petchat, né? Inclusive aqui com vocês, eu vou até sugerir que vocês façam em duplas, né? Ou em trios, fica a critério de vocês, porque é interessante quando você faz em grupo, até para distribuir as tarefas, né? E não ficar tão cansativo, tá bom? Pode passar, professor. Então, essa ferramenta, primeiro eu vou explicar a ferramenta e depois a gente vai mostrar para vocês um Petchat produzido por um dos meus alunos da graduação, lá na UFDPA. O Petchat ele é um formato de apresentação, né, ágil e criativa. Ela segue um padrão visual e temporal que consiste em 20 slides, cada qual com uma imagem e uma ideia central, acompanhada de apresentação oral limitada a rigorosos 20 segundos cada. Vamos pensar, vamos ver como é que funciona isso. Eu vou ter uma apresentação, é um vídeo curto, né? É um vídeo de 6 minutos e me parece que são 6 minutos e alguns segundos, e 20 segundos, parece. Então, o que vai acontecer nesses 6 minutos? Nesses 6 minutos, nós teremos 20 slides sendo apresentados nesse vídeo. Então, eu terei 20 slides. E cada slide desse, ele vai ser apresentado ali em 20 segundos. Cada slide desse, ele vai ter uma imagem, né? Uma imagem ou um vídeo. Então, o que acontece? O Petchat, ele não traz texto, né? Às vezes, o aluno até coloca alguma informação, mas já é uma adaptação. Na real, o Petchat, ele não tem texto, né? Ele tem uma imagem. Essa imagem pode ter alguma informação. Então, você vai trazer em cada slide uma imagem ou um vídeo. Se você tiver um vídeo, o que vai acontecer? Esse vídeo, ele não vai ter som. O som vai ser da sua voz. Então, o vídeo vai estar aparecendo e você vai estar narrando, descrevendo o que está acontecendo ali. Então, cada slide, no primeiro slide, eu coloquei uma imagem da residência pedagógica, por exemplo. Uma imagem que representa a residência. O que eu vou fazer? Eu vou explicar o que aquela imagem representa. Então, eu vou estar gravando um áudio de 20 segundos naquele slide. Então, eu tenho só uma imagem e a minha voz explicando. Se eu coloquei no segundo slide um vídeo, o que vai acontecer? O vídeo vai estar passando durante 20 segundos, esse vídeo vai estar passando, e a minha voz vai estar aparecendo. Eu vou estar falando, descrevendo aquele vídeo. Então, o som é da minha voz. Então, o Petchat é basicamente isso. São 20 slides em 20 segundos cada slide. É só isso. Aí a gente vai ver que nós podemos fazer algumas adaptações, né? Quando a gente vai para o ensino remoto. A ideia do Petchat original é 20 por 20, né? 20 slides em 20 segundos cada slide. Mas quando a gente vai para essa situação de sala de aula, às vezes você consegue passar um pouquinho, mas você vai perceber que se você passar 2 segundos em cada slide, isso vai dar uma soma bem grande no final. E termina que ele perde o sentido. Por quê? Porque a ideia é que o aluno, o que as pesquisas vêm mostrando, é que um aluno ele fica, em média, na frente do computador, assim, assistindo a aulazinha, toda a atenção, concentração, durante mais ou menos 30 a 40 minutos. Então, o que acontece? A gente sabe que você precisa que esse aluno tenha uma informação coerente, uma informação de qualidade e num tempo pequeno, porque ele se dispersa. Então, o Petchat, ele tem essa característica. Ele traz várias informações e o aluno não precisa ficar 30 minutos assistindo um vídeo, né? Ele vai ficar pouco tempo. Vocês podem perceber que quando eu coloquei para vocês a trilha da aprendizagem, eu coloquei lá uma apresentação, né, de um aluno sobre a residência pedagógica, e aquela apresentação ela era curta. Então, é interessante que quando vocês forem colocar no vídeo, vocês façam isso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o aluno, ele precisa de uma informação que não demande muito tempo, né? Porque ele pode se dispersar. Então, você pode estar usando? Pode. Mas essa ferramenta, a proposta dela não é essa. É justamente a agilidade, certo? Pode passar, professor. Então,
a gente vai ver aqui como é que você vai produzir um Pet Acústica. E lá no final eu vou apresentar o Pet Acústica do meu aluno para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter no Pet Acústica é uma apresentação pessoal. Então vamos lá. Quando você vai fazer um slide para você apresentar um trabalho na universidade, o que você faz? O primeiro slide você vai colocar lá o tema do seu seminário, da sua apresentação, o nome do professor, da disciplina, né, o seu nome, o nome do pessoal do grupo. Então é isso, primeiro você vai se apresentar. Só que lá vai ter o slide com a apresentação, né, com tudo direitinho, o seu nome, uma foto e tudo, e você vai falar, meu nome é Francisca, eu sou aluna da Universidade Estadual do Piauí, no campus de Parnaíba, e estou aqui para falar para vocês sobre ecologia. Pronto, passou os 20 segundos, vai para o próximo slide. Então, você vai ter que ter, nessa apresentação, você vai ter que apresentar o seu tema. Então, qual é o tema que eu estou trabalhando? Ecologia. Então, hoje a gente vai trabalhar a ecologia e eu vou explicar para vocês alguns conceitos, algumas interações que existem no ambiente. Pronto. Você vai justificar a importância do tema para o objetivo geral do curso ou disciplina. Então, por que a ecologia é importante dentro dessa disciplina? Então, eu vou trazer essa justificativa de forma simples, né? Então, por que é importante você trazer isso? Porque você precisa mostrar para o aluno por que ele está estudando ecologia, né? Então, qual é o objetivo desse conteúdo? Depois você vai fazer uma apresentação, apresentar a ideia central. Então, qual é a ideia central desse trabalho? Dentro do que você está apresentando, o que é central ali para esse aluno? Professora, eu tenho que seguir todo esse passo a passo? Você pode até deixar algum, mas existem coisas que você não pode deixar de colocar, certo? E aí você vai percebendo isso quando você vai produzir o seu trabalho, certo? Quando vocês estiverem assistindo a apresentação do aluno, vocês vão ver lá, ele vai falar de divisão celular, e aí vocês vão ver que ele traz esse passo a passo, né? Vocês vão apresentar os subtópicos relacionados ao tema, então, dentro dessa apresentação, você vai trazer subtópicos, então, vou falar de meiose, mitose, isso ao longo da apresentação vai ter esse passo a passo. Você vai contextualizar o tema historicamente, quando surgiu, onde surgiu, por que surgiu. Então, se eu estou falando sobre mitose, meiose, quando tudo isso começou? Então, você vai trazer um histórico rápido. Claro que você não vai começar a falar lá da célula, da descoberta do microscópio, para depois da célula, aquela... Não, mas você vai trazer um histórico de forma resumida, uma imagem que represente aquilo ali. Professora, qual é a importância disso? Pessoal, é fundamental você trazer o contexto histórico do conteúdo que você está trabalhando. Se você vamos imaginar que você vai trabalhar o conteúdo de genética, né? Então, você vai falar lá da primeira lei de Mendel. E você não fala nada sobre Mendel, você não fala por que ele usou aquelas ervilhas, onde era que ele estava, né? Qual era o contexto que ele se encontrava naquele momento. Porque, vamos pensar comigo, o que mais acontece na biologia, por exemplo? Quando você fala de Lamarck e Darwin, as pessoas, é como se o Darwin fosse o cara acima de todos, né? E o Lamarck fosse um ignorante. A gente vê muito isso, eu vejo muito isso nas escolas. O aluno pensa, às vezes o professor também pensa, o estagiário pensa. Então, a gente precisa entender qual a contribuição de cada um. É por isso que esse contexto histórico, ele é importante, tá bom? Pode passar, professor. E aí eu peço que vocês tragam isso no Pet Acústica de vocês. Vamos aí para mais um passo. Não apareceu. Pode passar, professor, porque vai ter vários aí pode passar logo. Isso. A gente vai contextualizar a relação ao quadro teórico mais amplo. Então, o que vai acontecer? Você vai trazer relações entre esse conteúdo e outros conteúdos que estejam relacionados a ele e que sejam mais recentes, que tenha uma relação com a situação do aluno, aquela coisa da contextualização do contexto em que o aluno está inserido.
né? Apontar uma ou mais característica distinta do tema, explicar a característica do tema. Então, você tem que trabalhar o tema que você está estudando. Então, toda imagem que você colocar no Pet Acutia, ela tem que ter uma relação direta com aquilo que você está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com ecologia, e eu vou trabalhar todos os conceitos da ecologia, eu vou trazer imagens que estejam realmente relacionadas com aquele conteúdo. Tem imagem que fala por si só. Então, quando você olha para aquela imagem, por ela mesma, o aluno já consegue entender muita coisa. Então, é nesse sentido que a gente precisa escolher muito bem as imagens, certo? Inclusive, quando eu sugiro que vocês façam esse Pet Acutia, eu sempre peço que, às vezes, vocês até subdividam isso, né? Um vai produzir o texto que vai ser falado, o outro vai procurar as imagens, né? Claro que vocês estão trabalhando juntos, mas dividem as funções, né? Fazer uma contraposição com temas, então eu vou contra-relacionar temas. Se eu tô falando de... deixa eu procurar aqui um exemplo que dê para vocês entenderem melhor. Eu estou falando de célula, então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar com o ferimento, que esse ferimento só vai acontecer se essas células se multiplicarem. Eu vou falar de uma pessoa que teve um AVC e que, por conta disso, ela ficou com uma parte paralisada. O que aconteceu com essas células, né? Essas células estão se conectando. Então, eu vou buscar relacionar com situações que o aluno consiga materializar aquilo ali. Isso é uma coisa muito importante no ensino de qualquer conceito. Mas na biologia, isso é extremamente importante. Você mostrar para o aluno aqueles conceitos dentro daquilo que ele está vendo, né? É que nem a questão das plantas, da botânica. Então, eu preciso levar uma planta para esse aluno, eu pego em algum lugar, pego do meu vizinho, pego no caminho da escola, mas é importante eu levar algo que ele possa relacionar, né? Às vezes a gente ensina sobre pétalas, sépalas, e é tão simples a gente pegar uma florzinha e levar, né? E faz toda uma diferença. Então, é nesse sentido de você fazer esse paralelo entre as informações. Indicar limitações ou restrição do tema. Então, existem limitações nesse tema. Então, quais são essas limitações? O que eu posso estar trazendo? Então, eu trago uma imagem que possa relacionar. Apresentar a possibilidade de aplicação, desdobramento, onde é que isso se aplica, que é o que eu acabei de falar para vocês. Quando você começa a fazer essas relações, você vai mostrando para o aluno como é que eu consigo aplicar esse conceito, né? Eu falo de célula, o aluno nunca viu uma célula na vida dele, eu falei para vocês na aula passada que eles dizem que é uma bola com a bolinha dentro, né? Mas quando você mostra para esse aluno que tudo no nosso corpo são células e que só funciona porque essas células vão se multiplicar, por que a gente cresce, né? Por que a gente cresce? Por que o ferimento sara? Então, a gente precisa estar fazendo essas relações para que eles entendam. Então, dentro desse Pet Acutia, você vai trazer imagens onde você possa fazer essas relações. Pode passar, professor. E aí você pode passar aqui igual ao outro. Adaptação para o ensino remoto. O Pet Acutia, como eu falei para vocês no início, ele não é uma ferramenta para o ensino remoto, né? Ele foi adaptado para, né? Então, a adaptação para o ensino remoto ocorreu por meio dessa estrutura básica, né? O aluno prepara o texto de locução que guiará a fala. Então, o que vai acontecer? O aluno, ele vai preparar esse texto. O que vai acontecer com vocês? Imaginem aí, eu tenho aqui 20 slides, porque é feito no PowerPoint, não tem segredo. Eu vou até mostrar para vocês que rapidinho eu apresento. São aqui 3 slides. Porque o que acontece? É uma apresentação em PowerPoint. Você vai pegar, você vai abrir o PowerPoint, vai pegar 20 imagens e vídeos, e você vai colocar dentro desse slide. Então, tem um primeiro slide, eu vou colocar essa imagem, no segundo, essa imagem, pronto. Coloquei todas as imagens, claro, na sequência lógica, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a minha voz, eu vou falar, né, o meu texto. Então, esse texto, ele vai guiar o aluno. E aí, o desafio é 20 segundos. Porque quando você começa a gravar, ou ele passa de 20 segundos, ou ele fica em 17. E aí, o que vai acontecer? Você vai apagar e vai gravar novamente. Aí vai ter momento que você vai precisar colocar mais texto.
tem momento que você precisa reduzir o texto, né? Então, essa adequação é que é o desafio do PET Acult, né? Então, mostra o que para o indivíduo? Você, enquanto professor, futuro professor, né? Um professor em formação, você está fazendo o quê? Você está estudando esse conteúdo bastante. Porque eu só vou conseguir produzir um PET Acult se eu estudar muito esse conteúdo para eu organizar essas ideias. Né? Então, eu preciso organizar ideias. Então, esse texto que vai ser falado, né, em cada slide, ele é preparado pelo aluno antes. E aí é onde eu divido para vocês em grupos para facilitar. Paralelamente, ou ao final dessa preparação, é hora de buscar imagens que representem a ideia central. Então, você pode fazer isso. Eu prefiro buscar a imagem antes, né? Então, eu procuro alguma coisa que eu sei que eu vou falar. Então, eu vou logo procurando as imagens. Aquela busca pelas imagens, ela vai me dando um direcionamento de texto. E aí, depois eu volto, começo a escrever o texto, e aí, se eu encontro alguma coisa, eu vou procurando mais imagens. Mas a ordem não altera. Você pode fazer o contrário. Você vai lá, faz o texto, depois as imagens, ou vice-versa. Há total liberdade para modificar ou mesmo subverter essa estrutura básica. O importante é que, ao final, a apresentação seja consistente e mantenha o foco no tema principal. Então, o que acontece? Você precisa manter o foco. Se você está falando de ecologia, então você vai trazer todos aqueles conceitos de ecologia, aquelas relações ecológicas. O que você vai estar trazendo ali tem que ter coerência do início ao fim. Então, eu tenho uma apresentação com começo, meio e fim, certo? Então, não são imagens soltas, né? Tem toda uma coerência, uma inter-relação, que no final você tem um fechamento, certo? E fica um trabalho muito bonito. O PET Acult, ele é uma ferramenta muito boa. E o que acontece? Você consegue visualizar através do WhatsApp. Então, você envia pelo WhatsApp e com dados móveis, você consegue ver o material. Então, não tem aquele desafio da internet muito boa, né? Com vários megas. Não, eu consigo ver, acessar a partir dos dados móveis. Pode passar, professor. Então, é realmente uma ferramenta que possibilita você ter um acesso fácil, que é o nosso desafio. Nesse momento que a gente está vivendo na escola pública, o maior desafio é a internet, como vocês colocaram lá. Aí, às vezes o aluno até tem um celular, mas ele não tem a internet. Por isso que até a rede estadual até disponibilizou alguns chips, tá uma história aí. Mas já tem alunos com esse chip. Porque é a internet o desafio. Então, nós precisamos ter ferramentas que possibilitem esse acesso com a internet que não seja de tanta qualidade assim, né? O tema e seus subtópicos sejam distribuídos proporcionalmente no slide. O texto falado abarque as ideias principais relacionadas ao tema. As imagens ilustrem ou complementem a fala. Então, aquilo que eu falei. A imagem, às vezes, fala por si só. Então, é importante que nós possamos trazer imagens que sejam muito coerentes com aquilo que o texto está falando. Não pode ser diferente. Então, a imagem, além dela saltar aos olhos, né, aquilo que você está dizendo lá na sua fala, ela deve explicar muito bem a imagem. Então, é uma distribuição bem proporcional. Então, eu preciso ter essa coerência. É por isso que a gente tem aquele passo a passo. Veja bem, você não precisa pegar aquele passo a passo e ir riscando. Pronto, coloquei isso, ok. Coloquei isso, ok. Coloquei isso, ok. Não precisa. Você está vendo lá um esquema. O que você vai ter, né? Então, a partir dali, você constrói a sua apresentação. Não precisa ir primeiro esse, depois esse, não precisa. Mas, ao final, você tem que ter uma apresentação coerente, com o tema sendo bem trabalhado, com os 20 slides, né? Às vezes, vai passar um pouquinho, né? Quando eu for corrigir, eu vou perdoar esses segundinhos que passaram, né? Mas eu quero que vocês tenham a ideia de que
A ideia do Petacult é 20 slides em 20 segundos, mas a gente vai poder fazer essas adaptações, porque também não precisa a gente se exigir tanto. Agora, se passar, por exemplo, estou gravando e deu 25 segundos, não, aí tu apaga. Se deu 21 e o outro deu 20, deixa, vai compensar. No final, você vai ter só um pouquinho de diferença, mas que não seja tão grande, né? Ah, deu 30 segundos, mas tudo bem. A professora disse que nem... Não, aí também já é demais, né? Tem que ter esse controle. Pode passar, professor. Então, essa adaptação para o ensino remoto, ela vai ter algumas vantagens. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre elas. Primeiro, a questão do estudo, como eu falei para vocês, né? Se você não estudar muito, você não consegue produzir um Petacult, né? Então, você, enquanto um futuro professor, que vai estar lá preparando a aula para esses meninos, esse material, você vai precisar estudar muito aquele conteúdo. E isso é muito bom para vocês, né? Porque vocês já estão ali se preparando para uma futura intervenção na sala de aula, lá quando vocês assumirem a sala de aula de vocês. E não está tão longe assim, né? Logo, quando vocês pensarem que não, estão aí com 10 anos de carreira. Eu olho para trás, eu estou com 13 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar no segundo período do meu curso, que é uma coisa que a licenciatura, às vezes, ela permite. Quando você consegue uma escola que aceite, né? Você começa a trabalhar muito cedo. Então, quando eu comecei a dar aula, eu estava no segundo período. Eu sempre digo que eu aprendi a dar aula mesmo na escola, porque quando eu entrei na sala de aula, eu nunca tinha tido a disciplina de didática, né? Mas eu consegui ali, com os colegas professores, eu consegui me sobressair aí de um jeito, né? Então foi bom, para mim foi bom. Então, esse estudo que vocês vão ter, ele tem que ser aprofundado. Se vocês não estudarem, vocês não conseguem fazer o Petacult. Por quê? Porque não consegue alinhar as ideias, certo? A criatividade. Criatividade em quê? Criatividade em buscar imagens que sejam bonitas, coerentes com o conteúdo, né? Que chame a atenção do aluno. Então, essa adaptação do Petacult, ela exige criatividade de vocês. Eu tenho um aluno que ele colocou um vídeo, né, de uma planária, né, sofrendo lá aquela reprodução assexual, então os cortes, tudo bem bonitinho. Ficou incrível o Petacult por esse único vídeo curto. Então, um vídeo brilhantou o Petacult deles. Claro que os anteriores também eram bons, mas esse deu um destaque. Então, se vocês trouxerem vídeos, fica muito bom também. A organização. Você precisa organizar tanto o texto quanto o grupo. Quando você vai desenvolver um trabalho desse em grupo, o que vai acontecer? Cada pessoa vai ter uma função, né? Não sei se vocês conhecem o método do Jigsaw, né? É um método onde você tem, cada sujeito, ele tem uma função no grupo. Então, você tem um indivíduo que ele que fala com o professor, ele que vai tirar a dúvida. Tem o outro, que é quem faz a pesquisa, né? Tem o outro, que é quem escreve um texto. Então, é bem subdividido. E é nessa perspectiva de que você vai organizar. Então, um vai elaborar o texto para fala, né? O outro vai falar. Então, tem um que vai gravar todos os áudios. E eu tenho alunos que fizeram assim, cada aluno gravou um áudio tipo assim, eu fico com 3 slides, você fica com 3, você fica com 3, só que não ficou legal, porque não padroniza. Então, mesmo que vocês façam em trios, né, ou em duplas, eu sugiro que uma pessoa grave, só ela grave, e fica todo coerentezinho. Então, essa organização, ela vai para além do Petacult, né? É claro que o Petacult tem que estar organizado, com as imagens, com os textos, tudo bonitinho. Mas a organização também é do próprio grupo. Então, vocês aprendem muito fazendo o Petacult. Vocês começam a socializar entre vocês. Olha, encontrei essa imagem, o que você acha? Ah, não, essa imagem não está muito boa, mas eu tenho essa, acho que fica melhor. Então, essa é uma troca de ideias, a parceria, né? Então, essa parceria, ela é necessária para que o Petacult chegue a uma conclusão final de forma satisfatória, né? E pesquisa. Eu só vou conseguir fazer um Petacult se eu realizar pesquisa. Então, por exemplo, eu fui fazer
Eu fui fazer o pet acult de vocês hoje para amanhã, vocês viram bem pequenininho, bem simples. Eu fiz muito simples, né? E aí eu precisei fazer uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa rápida, mas eu precisei fazer. Então, eu tive que ir lá no YouTube, peguei aquele vídeo, eu tive que buscar aquela imagem, entende? Então, a gente precisa fazer pesquisa para desenvolver esse trabalho. Então, vejam quantas vantagens eu tenho no Pet Acult. Professora, eu tenho turmas de ensino médio. Eu posso pedir para eles desenvolver? Pode. Depende da turma, né? Se é uma turma que você vê que ela tem participação, que eles interagem e tudo, por que eu estou dizendo assim? Porque se fosse uma turma presencial, é mais fácil de você abordar o aluno. Você está muito junto, então você consegue ajudar de forma direta, né? Quando você está nesse ambiente distante, cada um na sua casa, aí é mais difícil. Mas se você conhece, você vê que a turma interage, você pode pedir. E eles fazem, certo? Eu não pedi para os meus alunos do ensino médio. Quem fez foi os alunos da graduação, né? Quem fez o Pet Acult. Agora, no caso do ensino médio, eu faço e disponibilizo para eles. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem dar das duas formas. Ou vocês podem elaborar o material e disponibilizar para eles, ou vocês podem passar uma atividade onde eles elaborem. Mas aí, para você fazer isso, você precisa fazer um vídeo explicando como que eles fazem, né? Eu garanto para vocês que eles fazem. Se eles tiverem acesso a um computador, por exemplo, eles fazem. Agora, pelo celular não dá para fazer, não. Viu? É muito trabalhoso. Eu acho que nem consegue... Pode até ser que eles consigam fazer, que eles são bem desenrolados. Mas é muito trabalhoso. Então, é por isso também que eu não sugiro que vocês peçam a eles para elaborar. Mas que vocês elaborem e disponibilizem o conteúdo para eles. Pode passar, professor. Mas aí é só uma questão de ideias que eu estou dando para vocês. Aí vocês vão saber como fazer. Quando eu fiz o Pet Acult, como é que eu vou avaliar? Então, eu vou dar para vocês aqui alguma forma de avaliação. Vamos ver. Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês estão bem caladinhos aí, mas se vocês quiserem falar, fique à vontade. É só ligar o microfone e falar. Na minha concepção, a avaliação é o momento mais difícil do processo de ensino e aprendizagem. Para mim, avaliar. Como é que eu estou falando avaliar? Eu não estou falando avaliar o processo. Avaliar o processo eu avalio com tranquilidade. O meu problema é aquela nota final. Por quê? Porque nós temos, cada instituição é diferente, mas na rede estadual a gente tem a nota qualitativa e a quantitativa, né? Agora não mais porque a gente está nessa situação, mas antes era. Então, o que a gente tem ali? A gente tem aquela prova que a gente faz lá no final do mês, com aquelas questões, que é o meu desafio, e tem aquela avaliação processual, o aluno fez atividade, como foi que ele desenvolveu, interagiu, enfim. Então, avaliar o aluno é sempre um processo muito difícil. Por quê? Porque às vezes a gente termina sendo injusto com o aluno no processo avaliativo, né? Como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou saber? Então, o que acontece? Quando eu faço esse tipo de atividade, eu peço que os alunos avaliem uns aos outros. Eu estou falando do processo da graduação. Quando eu uso na graduação, eu faço assim. Eu peço a eles que avaliem. Se eu estivesse fazendo no ensino médio, também eu poderia fazer a mesma coisa. Inclusive, no ensino médio, quando a gente faz, por exemplo, seminário, é interessante que você coloque o aluno para avaliar o grupo. Por que é interessante? Porque eles aprendem a avaliar, eles desenvolvem um senso crítico, né? Eu vou dar bem aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó. Quando eu fiz a ficha de avaliação, o que eu queria que os alunos observassem, o que eu observei? Essa ficha aqui, eles usaram para avaliar os colegas e eu usei para avaliar o grupo, a mesma ficha. Então, o que nós avaliamos? A gente avaliou a consistência e foco do conteúdo. Então, houve fuga, né, do foco do trabalho? Não. Então, excelente, muito bom, regular, fraco ou insuficiente. Era o que eles iam marcar. Clareza e objetividade na fala. Então, esse indivíduo, ele mostra clareza quando ele vai falar desse conteúdo, ele está certo do que ele está falando. Porque quando o aluno vai apresentar, por exemplo, um seminário, e aí vem toda uma discussão do seminário. Tem aluno que até na graduação tem isso, vocês sabem que tem.
O aluno vai, aí ele leva o slide e ele ainda leva um papel à frente, né? Aquilo ali chega no mapa, né? Meu coração fica saltitante. Por quê? Porque o slide, ele já é para você se nortear, você tem que ter estudado, se preparado. Então, isso vai mostrar se você tem clareza daquilo que você está falando, se você estudou. Então, o aluno que chega lá na frente com o papel na mão é porque ele não está preparado, ou se está preparado, está inseguro, que aí a gente tem que trabalhar de alguma forma para que ele venha a ter segurança, né? Então, quando você fala lá no slide, a sua fala, ela mostra se você tem clareza naquilo que você está dizendo, se você sabe o que você está dizendo, ou se você encontrou essa informação em algum lugar, mas você nem tem certeza se ela é real. Então, a gente avalia a clareza e a objetividade da fala, né? E não se preocupem, vocês vão ver a apresentação do aluno e vocês vão entender assim, será que ele estava ciente do que ele estava dizendo? Será que ele estudou? Será que ele sabia mesmo? Porque você, pela fala, você percebe se a pessoa está segura ou não, né? A pertinência e criatividade na seleção das imagens. Então, eles foram coerentes, as imagens estão legais, né? Está coerente com aquilo que eles estão falando. Então, o que você faz? Você faz uma pontuação final. Aí, o que eu pedi para eles? Aqui, quero colocar para vocês, se vocês forem usar dessa forma. Comentários ou observações que queira fazer a respeito dos itens acima ou outros. Então, o aluno viu os temas, ele vai comentar sobre aquele trabalho. Então, imagina que você vai usar isso depois lá, até no ensino presencial, você pede para os seus alunos elaborar, né? E eles vão fazer essa atividade. Quem não tem computador vai para a escola e dá tudo certo. Estou criando um cenário, né? Então, você pede que eles comentem. E aí, o que você achou do grupo do seu colega? Né? Foi legal? Você conseguiu entender? Então, o que faltou? Né? E o que mais chamou sua atenção no trabalho? Então, no PET Acult, o que foi que mais chamou a atenção? Aí pode passar, professor. Vou mostrar para vocês uma ficha, né, de avaliação de um dos grupos, né? Então, teve um grupo lá que apresentou, aí foi a avaliação dos alunos, e no final eles disseram assim, ó, qual é o comentário? Fala muito rápido, segundo, todos do grupo falaram, ficou estranho, aquilo que eu falei para vocês, né, aquele grupo, pois houve variação na linguagem. Então, quando esses alunos falaram 3 um slide, 3 o outro, 4 o outro, ficou estranho, né? E aí os alunos perceberam. Então, percebam, eles deram uma nota muito boa, né? Para a consistência no foco e para a criatividade das imagens. Mas a clareza e a objetividade na fala foi regular. Então, quando eu estava lá avaliando, a minha avaliação foi igual a deles. Então, isso mostra que eles tiveram maturidade para avaliar o colega, né? O que mais chamou a atenção? A qualidade das imagens nos slides. Então, foi o que mais chamou a atenção deles. Então, pode passar, professor. O PET Acult, ele vai ser basicamente isso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é. Você está vendo aí, é uma apresentação normal de slide, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai inserir o som. Depois que você está lá com a sua imagem, lá no slide, você vai inserir o som. Então, você vai lá em inserir. Na frente você vai em áudio, e aí você vai ver que você vai ter a gravação desse áudio. Você vai lá e clica. Gravar áudio. Pronto, só isso. Pode passar, professor. Quando você clica em gravar esse áudio, ele vai trazer essa caixinha, que vocês estão vendo aí no centro, né, do slide. E essa caixinha, ela vai ter o tempo, né, quando você clicar nela no play para você gravar o áudio, vai estar aparecendo do lado os segundos. Aí vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai passando os segundos. E você vai gravando o seu áudio. Na hora que você clicar, você começa. O ensino de ciências se caracteriza por não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai falando. Chegou no 20, você pausa. Quando você pausa, aí você olha lá. Tá 21 segundos. Aí você... Não, vou melhorar. Eu vou fazer em 20 segundos, porque quase que dava 20 segundos. Aí você vai lá, cancela e grava de novo. Ensino de ciências, né? Você vai, até pelo tom da sua voz, pelas pausas que você dá, faz essa variação. Às vezes você nem precisa alterar o texto. Você só precisa alterar o tom da sua voz, a velocidade com que você está falando. Aí vai ter momento que você vai falar super rápido, porque o teu texto é grande, tu não quer mexer no texto, e aí fica estranho o áudio.
Então, professores, deve ser difícil. Não, desafiador, né? O primeiro PET acústico que você vai fazer, você vai ficar gravando várias vezes. Eu lembro que eu tinha uma aluna que ela ficava postando, né, nos status do WhatsApp, né? 3 horas da manhã e eu aqui gravando áudio. Claro que aluno, vocês sabem como é, né? Ele faz aquele drama básico, né? Para poder ficar o charme. Se não for um drama, não são alunos. Pode passar, professor. Então, percebam, não tem segredo. Você foi lá, inseriu o áudio, gravar o áudio, aparece a caixinha, você começa, aperta o play, começa a falar. Você pode fazer essa gravação no seu computador, você pode fazer essa gravação no celular e depois passar para o slide. Isso varia muito. E aí vai ser uma coisa que eu não posso dizer para vocês. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz os meus, eu faço sempre com o computador. E dá super certo. Mas os alunos, tem aluno que prefere fazer no celular o áudio, então ele grava o áudio no celular e depois ele passa para o computador. Eles dizem que fica melhor, que o áudio fica melhor, então vocês vão se adequando. Depois que você gravar esse áudio, o que você vai fazer? Você vai lá em reprodução de áudio, aí você vai aí já está o print, você vai só seguir. Vocês vão colocar o quê? Para ser automaticamente. Porque o que significa ser automaticamente? É que essa reprodução, ela vai ser automática. Então, passa de um slide para o outro. Porque se você não colocar automaticamente, vai ficar só no primeiro slide. Então, os slides não passam. Então, quando você finalizar, que você salvar, né, como vídeo, ele já vai estar diretamente de forma automática. Então, ele vai passando de um slide para o outro, que nem vocês vão ver na apresentação do aluno, certo? Pronto, pode passar. Então, pessoal, olha, não tem segredo. Você criou o seu slide, você colocou a imagem, você vai lá, inserir o texto, né? Inseriu a imagem, perdão, ou o vídeo, você começa a gravar. Professor, agora o senhor pode apresentar o PET Acute. E depois a gente vai passar para a trilha, que essa já é a próxima ferramenta. Enquanto o professor vai passar para vocês, eu queria saber se vocês gostaram da ferramenta, se vocês entenderam. Quando ele apresentar, vocês vão ver como é. Vocês vão gostar. Melhor assim, vocês vão ter uma visualização. Mas até aqui, vocês estão entendendo direitinho? Sim. Tudo bem? Gostou, Gas? Gostei, mas ela parece ser bem difícil. Não. É impressão. Se você já for achando que é difícil, aí você não vai fazer, né? Vamos só esperar o professor vai colocar Esse que ele vai colocar, esse PET Acute, ele parece que passa um pouquinho, né? Vocês vão É o ver vídeo, lá. né? Aquele vídeo Sim. que você... Tá, eu vou localizar aqui só um momentinho. Deixa eu parar. Lá, o vídeo, ele vai trazer, né, todos esses parâmetros que vocês viram aí, certo? Então, vocês fiquem atentos, vocês vão criar o de vocês. Eu vou até disponibilizar lá que vocês podem criar com o que vocês quiserem. Pode ser um conteúdo da biologia, pode ser até já para vocês usarem com a professora Michele, né? Então, a professora Michele está trabalhando com conteúdo tal. Vou logo fazer com esse conteúdo que já adianta, né? Então, vocês fiquem à vontade. Pode ser da vida de vocês. O primeiro PET Acústica que eu fiz foi com a minha vida acadêmica, né? Então, eu falei sobre a minha trajetória acadêmica. Vocês podem ficar à vontade para fazer, certo? Francisca Alves, está tudo bem com você? Você gostou da ferramenta? Acha que vai dar conta de fazer? A gente vai tentar, mas acredito que dá certo. Não, a gente vai fazer mesmo. Mas eu gostei, bem diferente. Vai dar certo, vocês vão gostar. Tá aparecendo a tela? Vai aparecer, tá atualizando aqui.
Pronto, apareceu. Tranquilo. Só o áudio que não está saindo. O som estava saindo? Não, o som não, só o vídeo. Tá Estranho, passando. porque eu Ia compartilho o passar. vídeo e não sai o som. Como é que eu Sim, resolvo o isso? vídeo compartilhou o vídeo, mas Compartilhei não o tem o vídeo, né? som. Quando você. Sim, Nada do som, é? nada do som. Eu vou fechar meu microfone e ver se melhora isso. Melhorou? Não, tá sem som. Onde é que será que se arruma isso? Quando você compartilhou, você tem um íconezinho do lado esquerdo que ele vai para liberar o áudio. Ao compartilhar a tela? É, Peraí, eu vou cancelar e vou fazer de novo. Peraí. deixa eu colocar logo ele bem aqui. Tá, aí eu procuro ele na guia, né? Sim, Peraí. Na verdade, na janela. Tá. Aí eu seleciono. sim. Aí é E aí, para aparecer uma caixinha que diz assim, liberar áudio. Não apareceu, né? aqui no Meet aí que eu resolvo isso? Quando vai Configuração do compartilhar. Meet? Não, quando vai compartilhar ele já aparece. Agora nas configurações eu não sei se tem alguma configuração específica. Padrão. Ah, acho que eu tenho que mudar aqui, né? Comunicação, microfone, padrão. Puxa, não sei. Se não der certo, não tem problema. Eu compartilho com eles o link. Aí a gente só mostra aqui um pouquinho para eu poder dar uma explicada para eles como funciona. Aí depois eu vou disponibilizo o link no Drive e eles visualizam depois, para eles verem como exemplo. Problema não. Tá, eu vou continuar focando.
Professor, eu tive uma ideia. Eu vou passar o vídeo no celular e ao mesmo tempo que está passando na tela. E aí, com isso, ele vai captar o som. Sim, pode ser que dê certo. Vamos tentar essa coisa aqui. Aí eu boto o meu som aqui. Que eu ia ter que mexer na configuração, eu não sei aonde acho que é do aplicativo, eu não sei. Peraí, cadê o vídeo? Olá, meu nome é Antônio. Dê certo. Sou estudante de ciências. Tá, vou voltar aqui bem para o início. Tá. E aí aqui acho que dá para pegar a saída do som. Vamos lá. Olá, turma. Meu nome é Antônio Carlos. Sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal e acompanharei vocês como estagiário, junto à professora Vera Lúcia. Nesse primeiro vídeo, irei conversar um pouco com vocês sobre a mitose, processo essencial para a vida. Mas antes de falar sobre a mitose, vamos falar sobre a divisão celular e entender que, no mundo celular, dividir é sinônimo de duplicar, ou seja, quando uma célula se divide, ela se duplica, diferentemente da matemática, não é mesmo, turma? Mas afinal, onde podemos encontrar as células do nosso corpo? Bem, praticamente nele todo, desde um fio de cabelo até as unhas dos pés. E essas células são substituídas várias vezes durante a vida. Isso ocorre porque as células se duplicam pelo processo de mitose. Então, turma, se as células estão em constantes divisões celulares, isso significa que podemos fazer algumas doações para ajudar quem precisa. Por exemplo, estima-se que uma pessoa produz 8 quadrilhões de células vermelhas ao longo da vida, e o cabelo de uma pessoa pode crescer até 18 centímetros por ano. Mas, para que hoje estudássemos esse processo de divisão celular, precisou muitos avanços tecnológicos. Na foto podemos ver Anton van Leeuwenhoek, conhecido como o pai da microbiologia e um dos primeiros microscópios. Ao lado vemos como o microscópio passou por melhorias e proporcionou até hoje descobertas essenciais para a vida. Após um século dos estudos de Anton van Leeuwenhoek, um grupo de cientistas descobriram que a célula é o centro da vida, sendo nela que acontecem os processos vitais. Nessa mesma época, foi realizada a primeira descrição dos cromossomos e da divisão celular, que conhecemos hoje como mitose. O processo pelo qual uma célula se reproduz é denominado de divisão celular. Essa divisão é o meio que os seres unicelulares se reproduzem e o meio pelo qual os seres multicelulares se multiplicam, possibilitando o crescimento. É o nosso caso. Nosso corpo está em constante crescimento, como unhas e cabelos. A divisão da célula faz parte do que os biólogos chamam de ciclo celular. O ciclo celular é dividido em duas fases, a mitose e a intéfase. A intéfase é conhecida como o período de preparação da célula e antecede a mitose. Podemos dividir a intéfase em G1, S e G2. O período G1 antecede a duplicação do DNA. Já o período S é onde ocorre a duplicação do DNA. E o período G2 sucede a duplicação. E todo esse processo dura em torno de 23 horas. Isso significa que sobra cerca de 1 hora para ocorrer a mitose, um processo preciso e rápido. A mitose é um processo contínuo e pode ser dividida em fases, começando pela prófase, seguida pela metáfase, anáfase e telófase. Alguns cientistas consideram que existe a prometáfase, fase entre a prófase e a metáfase. Vamos entender o que acontece em cada fase? A primeira etapa é a prófase. Entre as alterações da prófase, destaca-se a condensação dos cromossomos, o desaparecimento dos nucleolos e o início da formação do fuso mitótico. Nos momentos finais, o envelope nuclear fragmenta-se e os microtúbulos ligam ao cinetócoro. Essa fase final é conhecida também como prometáfase. Já na metáfase, observamos que os centrossomos estão posicionados em polos opostos da célula e os cromossomos estão reunidos na chamada placa metafásica, conhecido também como plano equatorial. Nessa fase, já não se observa nem o envoltório nuclear, nem o nucleolo.
A anáfase é a fase mais curta da mitose. Inicia-se de maneira abrupta, com a separação simultânea das cromátides irmãs, e completa-se dentro de poucos minutos. Nessa etapa, cada cromátide começa a se mover em direção ao lado oposto da célula. Na telófase, é possível notar a formação dos envelopes nucleares e do nucleolo também. Os cromossomos estão menos condensados nessa fase. Por último, a citocinese é a divisão do citoplasma, que dá origem às duas células filhas. Geralmente ela ocorre ao final da telófase. Durante a vida, as divisões celulares são rigorosamente controladas. Na fase adulta, o ritmo dessas divisões diminui e certas alterações genéticas podem danificar o controle da divisão celular, gerando células danificadas que podem continuar a se dividir, ou seja, se multiplicando formando tumores. Um tumor pode ser constituído por células sem mobilidade que ficam restritas ao local onde surgiram. Nesse caso, geralmente causa poucos problemas ao organismo e por isso são chamados de tumores benignos. Por outro lado, alguns tipos de tumores têm células capazes de invadir tecidos vizinhos, conhecidos como tumores malignos. Devido à necessidade de diversas alterações para a formação de tumores, eles são mais frequentes em idosos. Algumas vezes, no entanto, a pessoa herda dos pais certas alterações genéticas que a tornam mais propensa a desenvolver tumores. Nesse caso, são necessárias menos mutações para surgir o tumor. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Já o Novembro Azul é voltado para a conscientização na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Recapitulando então, turma, o processo de divisão celular divide-se em duas fases distintas: a intéfase, que é o período que antecede a divisão celular, e a mitose. A mitose é um processo contínuo e rápido, durando pouco menos de 1 hora, enquanto a intéfase dura por volta de 23 horas. E, por último, temos uma comparação entre os tipos de divisões celulares. O interessante é ver que, ao final da mitose, você obtém duas células iguais. Já na meiose, que é outro tipo de divisão celular, você obtém 4 células iguais, mas com um número diferente de cromossomos da célula-mãe. Pronto. Obrigada, professor. Sua ideia foi muito boa. Pode voltar lá no slide. Pessoal, e aí? Vamos lá conversar um pouquinho, quando o professor volta lá nos slides. O que vocês acharam do PET Acult? Francisca Alves. Essa que eu estou vendo aqui é isso que eu vou chamar. O celular é o melhor plano B, né, professor? Sim, sempre, sempre, sempre. Francisca, o que você achou? Eu achei bem legal, bem criativo. Mas ele fez para ensino superior, foi esse aí? Não, médio. Médio. Eu acho que dá para ele ter usado uma linguagem um pouquinho mais fácil. Em algumas palavras só. Sim. Mas eu gostei. Andressa, o que você achou, Andressa? Gostou? Gostei, achei interessante, mas deve ser um pouquinho trabalhoso conseguir deixar o áudio em 20 segundos. É desafiador, mas dá certo. Vai dar certo. Gente, olha, alguém mais quer falar comigo? Alguém mais quer comentar? Tá bem? Ó, veja só. É desafiador, de fato, né? Os 20 segundos. Mas, com o tempo, como eu falei para vocês, você vai se adaptando. E aí, às vezes, passar 1 segundo em um, o outro tá com 20, esse aqui ficou com 21. Se você vê que no final não fica acima de 7, né? 7 minutos, tá tudo bem. Agora, se ficar acima de 7 minutos, aí não fica legal, tá? Então, tenham cuidado com isso, até porque vai ficar muito, muito grande. Então, percebam, não tem dificuldade nessa questão de elaborar. A dificuldade são os 20 segundos. E o texto para se adequar. Mas vai dar certo, né? Eu vou querer que vocês façam um PET Acult para mim, então vocês podem fazer, como eu falei para vocês. Façam sozinhos, se preferirem. Façam em dupla ou em trio.
Aí, quando vocês forem postar, aí você coloca, até não precisa colocar na postagem, porque eu vou ver, e aí lá tem, o trabalho, fulano, fulano e fulano. Então, você vai dizer quem é o dono do trabalho, tá bom? Então, vocês vão fazer o pet acústico bonitinho. Aí, não precisa vocês se preocuparem, né? Vocês vão fazer bem à vontade, qualquer coisa que vocês quiserem contar. O que eu quero avaliar aqui não é o conteúdo de biologia, especificamente. O que eu vou avaliar é se vocês compreenderam, se vocês conseguiram captar a ideia, enfim. Então, vocês podem perceber que aquelas imagens que o aluno usou, ele poderia ter usado imagens maiores, ele poderia ter usado imagens em 3D, que nós temos vários sites com imagens 3D que são maravilhosas no ensino da biologia, né? Então, imagens fantásticas a gente tem. Então, a gente pode explorar essas imagens e trazer para o nosso PET acústico, né? E eu garanto para vocês vão chegar aqui na próxima quarta-feira, nosso último encontro, já estou com saudade. A gente vai se encontrar e vocês vão dizer, professora, sofri, mas eu amei. No final, fiquei orgulhosa, porque a sensação é essa, de orgulho, né? Então, agora vamos falar da trilha da aprendizagem. Vocês fizeram uma trilha, eu mandei para vocês uma trilhazinha. Vamos lá, 2 minutos. O que vocês acharam da trilha? Quem é que quer falar, eu vou ter que chamar aqui, olhando aqui. Cadê a Bianca? Bianca, você gostou da trilha? Sim, professora, eu ainda não tinha visto, né, naquela forma. Achei bem interessante, bem divertido. Eu acho que ele vai chamar bem a atenção dos alunos. Ele vai fazer muito sucesso. Na verdade, essa trilha, ela é muito interessante porque você traz imagem, você traz vídeo, você traz texto, então você pode trazer várias ferramentas, você pode inserir um artigo, uma notícia de jornal. Eu fiz uma agora com meus alunos, eu coloquei uns artigos da revista Ciência Hoje, ficou muito bom, né? Então, assim, são temas que fazem o aluno pensar, sair daquela ideia do livro didático, daqueles conceitos fechados e ampliar esse olhar, né? Então, a ideia dessas ferramentas é ampliar o olhar, né? Então, é bem nessa dinâmica. Denilson, você gostou? Denilson, você conseguiu fazer? Denilson, fala comigo. Denilson, conversa comigo. Oi, gostei, Oi. gostei. Gostou de fazer, Denilson? Achou legal? Acha que vai dar conta de elaborar uma para os seus alunos para a próxima semana? Espero. Calma, professora, calma, vai dar certo. Então, vamos lá. Eu mandei para vocês já no chat, eu coloquei para vocês o link, mas eu vou disponibilizar esse link lá no Classroom, quando eu for colocar a atividade. Então, vocês vão ter a trilha da aprendizagem. Quando vocês acessarem aquele link que eu coloquei, ele vai mandar para vocês para essa página. Não necessariamente dessa forma, porque primeiro vocês vão, acho que não lembro bem, faz muito tempo que eu estou usando essa ferramenta, mas tem aquele cadastrozinho simples, né? E aí, quando você acessar lá, se ele pedir, você coloca e-mail, senha, e aí ele vai te mandar para cá. E aí você começa, ele vem todo em inglês também, mas sem problema. Com o botão direito do mouse, você vai passar, traduzir para o português e dá tudo certo. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Traduza e veja o que você quer e volte para o inglês. Porque, às vezes, quando você traduz, às vezes o programa ele para, e aí ele te atrapalha. Então, você não entendeu muito bem, você vai lá, bota em português, depois você volta para o inglês, só para não ter problema na elaboração. Da mesma coisa do Mentimeter, você não precisa salvar. Ele vai salvando automaticamente. Tá? Então, vamos lá. Ele vai começar. Comece o seu caminho de aprendizagem. Então, você vai clicar aí no verdinho, que vai dizer que comece a sua trilha da aprendizagem. Você clica no verdinho. Aí pode passar o slide, professor. Quando você clica no verdinho, ele vai te mandar para essa página seguinte, certo? Nessa página, pode passar. Deixa eu ver. Não passou ainda. Mas vai passar. Quando ele passar aí, você vai ver que vai aparecer o quê? Vai aparecer para você colocar... Aí, não, eu coloquei logo a minha página. Vai aparecer essa página aí, quando vocês clicarem lá, vai aparecer uma página. Essa página aí é a minha página com todas as informações. Então, aí você tem tudo. Todas as trilhas que eu já fiz, elas estão aí. Um detalhe, como eu falei para vocês lá do Mentimeter. Lá no Mentimeter, você pode ter todos os que você já fez até hoje. Então, tá tudo lá salvo.
No Padlet não acontece, você tem que ficar excluindo, né? Inclusive, isso dói muito o coração da gente, porque excluir, a gente fica, às vezes, tão apegado ao trabalho, aí você vai lá, mesmo você salvando, mas não é aquele mesmo formato, né? Mas aqui não, aqui você não precisa excluir, você vai ficar todos salvos, aí tem até lá embaixo tem, você pode parar, você pode deixar gravando, então você pode ficar a vida inteira lá aberta aquela atividade. Mas você pode também parar a gravação, ou seja, parar de apresentar aquela atividade. Ou seja, eu falei para os meninos que eles vão responder até 2 horas da tarde. E eles não, quando for 2h10, eu vou lá e pauso a atividade. Pronto, ninguém mais acessa. Posso fazer isso. Ou posso deixar liberado. Pode passar, professor. Quando você clica lá em criar, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai mandar para essa página, e aí você vai colocar o quê? Você vai colocar o seu título, né? Então, qual é o seu tema, né? Você vai colocar aí. Então, eu coloquei lá no caso de vocês, eu coloquei mini curso UESP. Então, que era a atividade de vocês. Então, você vai colocar aí qualquer conteúdo. Sistema nervoso. Que aí, por que é importante essa primeira parte? Porque você organiza. Por exemplo, eu coloquei lá, mini curso UESP. Então, no futuro, eu quiser dar uma olhada, já sei onde é, tá? Mini curso UESP, tá salvo, bonitinho. Então, eu vou fazer um conteúdo, vou fazer uma atividade sobre sistema nervoso para os alunos do 7º ano. Então, sistema nervoso 7º ano, né? O 7º ano, escola tal. Então, você vai organizando, se você tem mais de uma escola. Então, essa parte, ela te possibilita isso. Você dá uma organizada, coloca o que é e qual é a escola referente à série. Pode passar, professor. Quando você criou, aí ele vai te mandar para essa próxima página. Que essa próxima página, ela vai ter justamente já a trilha, né? Que você vai aí poder estar escolhendo o fundo. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho uma imagem que eu gosto muito, né? Vocês viram lá que eu coloquei para vocês, tinha umas girafas, né? Tinha um macaco. Então, aquele tema foi eu que escolhi. Vocês vão poder estar escolhendo, certo? Então, você pode também, por exemplo, eu tenho uma imagem no meu computador que eu gosto muito. Então, você vai poder estar inserindo essa imagem. Pode passar, professor. Quando você clicar ali, terminou de colocar o nome, ele vai aparecer aqui a primeira página. Então, a tela ela vai estar lá, sempre vai ter um sinalzinho de mais. Eu vou já mostrar para vocês em outros slides. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar aí o seu título, você vai colocar a descrição. Então, nessa configuração, você pode colocar o que você quiser. Você vai colocar o tema de novo, você vai colocar o objetivo da atividade, enfim, você vai fazer a descrição daquela atividade. Você pode fazer ou você não faz. Isso aí é uma questão sua, é bem pessoal. Se você quer dizer para o aluno que é importante fazer isso, dizer qual é o objetivo, mas às vezes o aluno já sabe, já está dentro do plano, então não precisa, mas você vai decidir, mas está tudo aqui bonitinho, pode passar. Aí você salva a configuração e passa para essa página. Aqui é onde eu falei para vocês a questão dos temas. Você está vendo aí que você tem várias opções de temas, então você pode usar de acordo com o conteúdo que você está trabalhando. Então, você vai lá nesse canto inferior esquerdo, ali você vai ver, bem na última linhazinha, você vai ver que tem um sinalzinho de mais, né, no canto esquerdo. Então, é só você clicar nesse sinalzinho de mais, que ele te manda direto para o teu computador. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai escolher a imagem que tu quiser. Então, se tu já tem lá uma flor que tu gosta muito de trabalhar, então tu vai pegar ela lá, salvou, tu sabes, né? Mas aí o próprio programa, ele te dá várias telas lá para a tua trilha. Pode passar, professor. Depois que você criou ali, ele vai te mandar para essa página, e aí você vai ter o quê? Você vai colocar qualquer coisa. Vamos imaginar, no meu caso, foi o que eu fiz. Eu coloquei primeiro, aí nesse caso, ensino remoto. Mas vamos voltar lá para aquela que eu usei com vocês. Então, eu peguei lá um vídeo, né, na internet, fui lá no YouTube e escolhi um vídeo. Quando eu escolhi, eu
copio aquele link e jogo aí, né? Então, quando ele te dá essa opção aí, tu pode colocar um link da internet, tu pode colocar um texto, tu pode colocar um artigo do teu computador, que eu vou já te mostrar como é que tu faz isso. Então, tu pode colocar aí o nome, ó, ensino remoto. Ele vai aparecer um monte de opção. Eu coloquei para vocês um vídeo sobre a residência pedagógica, né? Aquele rapaz lá apresentando o trabalho dele. Então, naquele caso, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, procurei aquele vídeo em outra página, e aí copiei o link e colei aí, onde eu coloquei ensino remoto, eu colo o link. Colei o link, cliquei ali na lupazinha, ele vai abrir direto o vídeo. Aí, nesse caso, eu digitei ensino remoto, aí aparece todas as opções. Então, eu posso trazer o link já escolhi o que eu quero, então eu trago o link e colo aí, na hora que eu coloco pesquisar, ele vai direto para a página e já salva aí. Ou então eu posso pesquisar direto aqui. Então, é só isso que muda. Eu prefiro pesquisar antes. Então, quando eu vou fazer uma trilha, eu vejo o que eu vou colocar. Então, eu vou lá, eu salvo as imagens no meu computador, eu escolho o vídeo que eu vou usar, eu escolho o texto que eu vou trabalhar. Então, depois que eu fiz toda essa seleção de material, aí eu vou criar, então, em 15 minutos eu faço, ou menos, em menos de 15 minutos você faz uma trilha. O que demanda tempo é essa questão de seleção de material, porque eu também não posso colocar qualquer coisa, né? Então, eu pesquisei o material, quando eu vou elaborar a trilha, vou só jogando os links. Jogando o link e jogando o texto, pronto, fica pronta. Não é trabalhoso fazer a trilha assim. Então, posso fazer de duas formas. Posso trazer o link, já colocar aí, já vai direto, ou posso pesquisar direto na página. Pode passar, professor. Vocês vão ver que aí você tem a seguinte situação. Quando você clica lá, eu coloquei esse caso aí do coronavírus, né? Esse slide que eu coloquei aí, do coronavírus. Então, eu fui lá, coloquei o link. Na hora que eu cliquei lá na lupa, apareceu aí esse texto do coronavírus. O que vai acontecer? Eu vou elaborar uma questão. Quando vocês viram o texto, o vídeo, perdão, quando vocês assistiram aquele vídeo lá da residência pedagógica, logo abaixo lá tinha o quê? Quando vocês clicaram? Tinha uma questão. Então, eu trouxe lá um questionamento para vocês. Como foi que eu consegui levar aquela questão para ali? É muito simples, olha aí embaixo. Colocou o link aí no caso dessa matéria do coronavírus, apareceu, aí embaixo vai ter a caixinha. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder escolher o tipo de questão que eu quero. Então, aí do lado você encontra, né? Você pode fazer questão de múltipla escolha, você pode fazer questão com uma só resposta, com duas respostas, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos de vocês erraram uma questão que tinha lá, que é a primeira mesmo, a do vídeo, porque lá tinham duas respostas, né? Eram 3 alternativas e 2 respostas certas. E eu tenho certeza que alguns responderam só uma, porque não sabiam? Não, sabiam. Mas nós somos condicionados a responder só uma alternativa correta, entende? Então, até isso, você consegue fazer esse treino com seus alunos. Então, você coloca uma alternativa correta, 2 alternativas corretas, você que vai determinar, certo? Então, aí quando você clicar nessa lateral, você vai encontrar umas possibilidades de questões. Pronto, você clicou aí, você começa a digitar. Você digita a questão e embaixo as alternativas. Não tem segredo. Não tem segredo. Pode passar, professor. Quando a gente está acessando lá, parece mágica, mas é de boa. Olhem aí as questões que eu elaborei, né, nesse caso. Então, eu coloco lá a questão, né, bem bonitinha, e depois eu trago as alternativas. Aí, nesse caso, eu também coloquei 2 alternativas corretas. Percebam, esses verdinhos é correto, e esse alaranjado está errado. Agora, perceba, aí embaixo, você tem a opção, né? Aí, quando vocês pegarem e forem olhar o programa e conferir os slides que eu vou disponibilizar para vocês, como fiz na aula passada, vocês vão poder acompanhar esse passo a passo.
Então, aí vocês vão poder, por exemplo, dar um feedback para o aluno, essas opções aí embaixo é para isso, né? Você pode dar um feedback para o aluno, é só você clicar em feedback e ele vai aparecer a caixazinha lá. Então, você vai dizer, essa questão está correta por isso, por isso e por isso. Você acertou por isso, 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 você errou por isso, por isso, por isso. Então, você vai trazer um feedback para o aluno, parabéns, você acertou. Você entendeu o que? Aí você vai dar esse feedback. Então, às vezes, só um parabéns, o aluno já fica feliz. Então, esse feedback, ele é uma das ferramentas que eu acho bem interessante aí na trilha, né? E você também pode colocar uma espécie de pontuação, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, aí embaixo. Você está vendo, é como se fosse as florzinhas. Então, você pode colocar uma estrelinha. Então, cada resposta vale 2 estrelas. Então, tudo isso você pode ir fazendo. Aí lá embaixo tem salve, porque quando você salva, você passa para o próximo. Qual que eu particularmente, talvez até a gente consiga. Até agora eu produzi, eu não consegui voltar. Então, quando eu passo para a próxima, eu não consegui editar essa anterior, né? Então, é uma das coisas que eu acho de desvantagem, que às vezes você comete algum equívoco, e aí, para você voltar, você não consegue corrigir, certo? Então, é legal que vocês fiquem atentos a isso. Mas é bem simples, é muito simples, não tem segredo, não. Pode passar, professor. Eu só mostro que coisa simples para vocês. Então, perceba, cliquei lá para salvar, ele já me manda direto para a página de novo. Vejam aí, ó. Vai ser sempre assim. Você tem na vertical e você tem na horizontal. Então, se você clicar nesse da horizontal, ele vai aparecer lá aquela caixinha para você inserir um link, enfim. Se você clicar na horizontal, a mesma coisa. Então, isso aí quem vai dizer é você. Você vai subir, descer, vai para frente, vai, volta. Então, isso aí é você que vai mandar. Sua trilha vai ficar com a sua carinha, né? Do jeito que você gosta de trabalhar. Pode passar. Aí a gente tem novamente, agora aqui a gente vai falar de uma informação que é a questão de eu pegar do meu computador, né? Então, perceba, aí você tem, novamente, você clica no sinalzinho de mais, volta para essa caixa. Então, aí eu posso clicar e colocar aí um link, posso procurar aí mesmo. Ou então, eu posso fazer o quê? Eu posso ir buscar no meu computador. Aí, o que vai acontecer? Eu vou clicar aí, ó, na primeira, aí tem 3 opções embaixo, uma delas é criar meu próprio recurso, que é a primeira. Criar meu próprio recurso. Eu vou lá embaixo e clico em criar meu próprio recurso. Pode passar, professor. Quando você clicar em criar meu próprio recurso, ele vai te mandar para essa página, né? E aí você vai lá na terceira, né? De cima para baixo. Você vai lá na terceira, que é novo recurso novamente. Clica lá, e quando você clicar, pode passar, professor. Ela vai te mandar para essa outra página, né? Que nessa página aí você tem as opções. Então, veja aí. Quando você chegar aí, ele vai te dar a opção. Lá nessas caixazinhas, você pode escrever, novamente, colocar o e-mail, ou o endereço, e vai direto. Digitar para buscar na internet, mas já que você está querendo criar um novo recurso, você faz o quê? Você vai aí nessas caixazinhas embaixo, né? A terceira, ela vai ter a opção de fazer um upload da imagem, ou do que você queira. Então, quando você clicar aí, ele vai te mandar lá para o teu computador. Mas aí você pode colocar também operações matemáticas, símbolos matemáticos, você tem aí essa opção. Então, em cada linkzinho desse daí é uma opção diferente. Eu uso com muita frequência essa de eu fazer a busca no meu computador. Então, você clica aí e vai para o teu computador. Pode passar, professor. Aí ele vai te direcionar, aí essa imagem aí era eu procurando lá em um recurso que eu já tinha salvo, pode passar. Quando você clicar lá no recurso, era para ali, ó, isso, pode passar. Quando você clicar aí no recurso, ele vai te mandar para essa página. O que você está vendo aí?
Aí são arquivos que eu já fiz busca no meu computador, então já fica salvo no programa direto, tá tudo aí. Eu já posso clicar em alguma delas, se eu quiser alguma delas. Ou então eu vou ali fazer o upload. Então eu vou clicar nesse azulzinho novamente, e aí ele vai me mandar para a página. Quando ele te manda para essa página, é porque nesse caso eu já fiz outras buscas e elas estão aí salvas, né? Mas aí quando eu clicar lá embaixo, ele vai direto me mandar para o meu computador. Pode passar. Pronto, ele me manda para cá. Ó. Então tem ali meu computador. Você clicou aí no azulzinho, ele vai abrir a tua página. Então, quando você clicar aí no seu computador, ele vai te mandar direto para os teus documentos, para onde tu armazena as tuas informações, né? Lá onde tem tuas coisas. Então, lá você vai lá nos seus documentos, por exemplo, vai lá naquela pasta que você tem de imagens e você vai sua busca normal, como se você está buscando no seu computador. E aquela imagem que você clicar, aquele vídeo, aquele texto, aquele artigo, aquela imagem, quando você clicar lá, abrir, ele já envia direto para a trilha que você está criando. Pode passar. Vejam como é simplesinho, né? Então, vamos ver o resultado, né? Então, o que acontece? Você terminou de fazer isso, toda vez que você vai lá e salva. Salvou, passa para a próxima. Aí você vai... Esse aqui foi o modelo que eu escolhi. Então, eu fiz 2, aí desci, fiz 3, desci e fiz mais 3. Aquela lá de vocês só foram 3 ou foi 4. Então, coloquei até uma imagem que eu nem fiz pergunta. Então, isso varia. Você que vai trazendo para a sua necessidade. Quando você terminou aí, fez até a última... Aí você não vai mais clicar em nenhuma caixinha para aparecer mais, o que vai acontecer? Você vai ter 2 opções ali em cima. Você vai poder gravar ou publicar. O nosso foco aqui é a gravação, né? Então, o que está acontecendo? O programa, ele está gravando, ou seja, ele está aberto. Então, o aluno pode acessar. Se você quer parar, ou seja, eu falei para eles que ficaria livre, aberto para eles acessarem livremente até as 18. Então, são 18h30 e eu vou, já passou das 18 e eu vou fechar a atividade. Então, você vem bem aqui e você clica onde? Em gravação. Clicou em gravação, ele vai te mandar para a próxima página. Pode passar, professor. Você tem aí, quando você passa, você tem 2 opções. Você pode parar a gravação, clicando ali no laranjinha, meio laranjado mesmo. Então, você pode parar a gravação, ou seja, quando você parou, o aluno não tem mais acesso. Você pode clicar ali e ver resultado, né? No azul. Então, você vai ver o resultado da sua trilha. Professora, mas eu ainda nem enviei para os meninos, como é que eu faço esse envio? Olha lá embaixo a coisa mais linda que tem, igualzinho às demais. Você pode compartilhar no Twitter, você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar através do QR Code, você pode compartilhar através do link, ou seja, tem aí um leque de opções de você compartilhar, né? Compartilhar direto com a turma. Então, você vai em cima você tem esse link ali, ó, esse link, ele foi o que eu enviei para vocês, no caso, eu enviei o link, né? Não usei Facebook, não usei QR Code, mas vocês podem usar. Eu fui lá, copiei esse link que está disponível aí e enviei para o professor. E o professor enviou para vocês. Quando você clica nesse link, ele vai direto para a página. Você só tem que colocar seu nome e já vai acessando. Então, não tem segredo. Inclusive, todo mundo conseguiu acessar, ninguém teve dificuldade, pelo menos não me relataram nada até agora, de dificuldade de acesso. Então, acessa pelo celular, acessa. Quando eu fiz o curso, a professora disse que a gente não conseguia acessar pelo celular. Mas eu já usei essa ferramenta várias vezes. Pode acontecer de um aluno não acessar? Pode. Aí o que você vai fazer? Você tem que ser flexível. Então, se você passou uma atividade e o aluno não consegue acessar, por qualquer motivo que seja, né? Então, você vai ver uma outra forma de avaliar esse aluno, uma outra atividade, enfim. Mas, geralmente, na maioria dos casos, ele abre pelo celular. Certo? Até que se mostre
Se prova o contrário, eu estou dizendo que abre, né? Meus alunos conseguem abrir, né? Então, tá aí. Se eu clicar lá em parar, parou a apresentação. Parou a apresentação, os alunos não vão estar mais vendo. Então, ele vai estar disponível para mim. Para mim, fica a vida inteira. Mas para o aluno, não tem mais acesso. Ou então, eu enviei o link, o aluno respondeu, agora eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar. Então, eu vou lá em resultado. Eu clico bem do lado, ver resultado. Aí, olha o que vai acontecer. Pode passar, professor. Quando eu clicar em ver resultado, eu vou ver este resultado aqui. Ele vai aparecer para vocês. E aí, o que você está vendo? Você está vendo o nome dos indivíduos, né? Dos sujeitos, dos meninos, dos anjos, como eu gosto de chamar. Então, você vê lá o nome de cada anjinho que respondeu a atividade, né? E aí, ele vai dar uma média, né? Uma média alta. Uma média alta significa que houve muitos acertos, né? Ele dá também o gráfico lá em cima. Então, perceba que ele vai trazer aí uma porcentagem, né? De acertos, o nível se foi médio, se foi alto, se foi baixo. Então, tá tudo aí nessa tabela. Pode passar, professor. Quando você desce, aí abaixo daquela parte, ele tem essa, que ainda é mais detalhada. Você tem o nome do aluno, aí vocês se lembram que vocês me perguntaram, professora, lá no Mentimeter, professora, eu sei quem foi que respondeu? Eu não sei quem respondeu, eu sei quantos responderam, né? Eu falei para vocês. Aqui não, aqui nós sabemos quem respondeu, se só acessou e não respondeu. Vejam bem, o segundo aluno aqui, ele acessou, mas não respondeu. Então, você vai ver aí o tempo que ele passou. Parece que foram 8 ou foi 18 segundos. Então, o aluno abre a atividade, ele dá aquela olhada, mas ele não responde. Às vezes não conseguiu avançar, ou às vezes precisou sair, mas ele não respondeu. Então, você está vendo aí. Você está vendo aí quem respondeu, a porcentagem, então foi 50% de acerto, 100% de acerto. Esses verdes aí é 100%, né? O primeiro lá, 50%. Aí você vai e do lado da porcentagem você está vendo o tempo que ele passou. Qual é a importância desse tempo, quando essa ferramenta nos disponibiliza o tempo? Você tem uma média do tempo que esses alunos passaram, então você tem um nível de dificuldade que esse aluno teve para responder. Então, se a maioria dos alunos passou entre 20 ou 30 minutos, considerando que nessa atividade só tem um vídeo, e esse vídeo é de 5 minutos, ou 3 vídeos, sendo cada um de 2,5 minutos ou 5 minutos, você vê que o tempo que ele passaria para ver toda a atividade não era um tempo tão grande como eles demoraram para finalizar. Então, isso demonstra que pode ser que eles tiveram dificuldade, ou então que os textos são muito extensos, então você vai poder ter essa noção de não só de avaliar o aluno, que quando a gente avalia o aluno, a gente também está se avaliando, né? O processo, ele é de mão dupla, né? Então, eu avalio e também estou sendo avaliado. Então, percebam que essa ferramenta, ela é, assim, muito interessante, no sentido de ampliar o universo de possibilidade, certo? Fazendo o quê? O professor está pedindo para vocês assinar a frequência, viu? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar vídeo, vocês vão colocar imagens, vocês podem colocar textos. Então, não se esqueçam que vocês precisam explorar. Você pode trazer uma imagem e lá embaixo colocar a perguntinha. Toda vez que você trouxer alguma coisa, vai vir aquela caixa lá embaixo para você escrever. Então, você pode até não escrever, como, por exemplo, eu fiz. Teve uma imagem lá que eu trouxe que eu não fiz nenhum questionamento. Mas você vai ter a opção lá para escrever. E no caso de vocês que vão levar para o aluno, é interessante trazer um questionamento embaixo. Porque às vezes ele vai ver e não vai nem entender o que é aquilo ali, certo? Pode passar, professor. Então, a trilha da aprendizagem, ela é basicamente isso. Ou seja, vocês perceberam, não tem segredo. Eu acho que esqueci de salvar, mas enfim. Não tem segredo na trilha. Você
Claro, eu não estou dizendo que é fácil, mas não tem esse grau de dificuldade muito grande, é só você se familiarizar. Quando você se familiariza, você abre lá no site, você dá uma olhada assim, aí você começa a manusear, aí você começa a gostar. Então, não tem dificuldade para acessar, tipo, eu não sei, essa ferramenta é muito difícil, eu não entendo essas tecnologias. Não tem essa tecnologia toda, é bem simples, né? Você abrir uma página, salvou, eu recomendo vocês a salvarem, certo? O material antes, organizar todo o material, porque senão você termina ficando estressado, achando que a trilha que é difícil. Não é a trilha. Buscar esse material é que às vezes demanda um tempo, porque, por exemplo, eu quero um vídeo sobre cerrado, né? Então, eu encontrei, agora eu estava procurando um vídeo sobre o bioma Caatinga, e eu encontrei um vídeo muito bom do professor Jubilu, né? Mas era um vídeo de 35 minutos. Então, eu não podia colocar na trilha, fica muito grande. Aí eu tive que usar outra estratégia, né? Eu coloquei o vídeo de 35 minutos como um link no WhatsApp para eles verem esse vídeo antes. Aí depois que eles tinham visto o vídeo bem grande, aí eu fui lá no coisa e coloquei um vídeo curto sobre o bioma, um videozinho de 10 minutos, aí eu coloquei lá. Ainda é um tempo assim, relativamente extenso, mas é menor do que 35, né? Então, a gente precisa ser maleável, né? Ter esse jogo de cintura para se sobressair dentro desse espaço. A questão do professor é sempre tempo, a gente está sempre correndo contra o tempo, né? Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem com vocês? Esse aqui é rapidinho, só são 2 slides. Tá tudo bem com vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Vou chamar aqui pelo nome, porque vocês são desses. Se vocês não querem conversar comigo, eu chamo. Jéssica, o que você achou, Jéssica? Já que vocês não ligam, a câmera liga pelo menos o microfone, né? Vamos lá. Você gostou, Jéssica, da trilha? Jéssica não quer falar comigo, Jéssica. Jéssica, você está aí? Karina, você conseguiu fazer? Oi, vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Consegui fazer. No começo eu fiquei assim sem entender exatamente, né, que era uma trilha. Mas depois é que eu vim me tocar, que era, tipo, passando as etapas. Achei bem interessante também. Porque parece, tipo, um jogo, né? Aí eu acho que o aluno fica, tipo, mais interessado. Caraca, isso aqui parece um joguinho e tal. Aí eles também conseguem acessar de boas pelos dados móveis, professora, esse tipo de... Tanto esse como o anterior a... Pois é, Karina, consegue. Pode ser que você tenha uma situação pontual que o aluno não consiga, mas geralmente, na média, eles conseguem. Bom, Porque tem a produção de vídeos, né? Aí, normalmente, vídeo, ele puxa bastante internet, né? Agora, o vídeo, por ele ser curto, né, e ele consegue baixar, né? Ele consegue baixar, porque ele é curto, ele não demanda tanto assim, né? Mas é aquela coisa. Eu digo para vocês que dá certo, porque eu já acho que até comentei na aula passada, que com a turma da UFDPA, eu corrigi eles quase todos com dados móveis, que eu estava com a minha mãe, fazendo exames, Teresina, e eu ficava o tempo todo com dados móveis e corrigindo todos os trabalhos, ou seja, baixando as trilhas, olhando a trilha da aprendizagem, lendo cada uma, passando etapa por etapa, respondendo, para poder chegar no final, para poder fazer um comentário. Como eu comentei, por exemplo, eu comentei nos Padlets de vocês. Então, todos os Padlets de vocês, eu abri o Padlet, li, vi o que tinha. Por exemplo, tinha uns que não tinha ícone. Eu sugiro que você coloque um ícone. Aí tinha uns que tinham uma imagem que não estava muito coerente com o texto. Eu sugiro. Então, eu preciso ver. E eu fazia isso. Eu olhava, eu via os Petacult, tudo isso com dados móveis. Então, os que eu mandei para os alunos, eles nunca reclamaram, né? E é uma coisa que os alunos gostam de fazer, eles gostam de reclamar. Às vezes até porque está demorando um pouquinho a baixar, eles já reclamam. Então, eu não tive dificuldade até agora, mas pode ser que você venha a ter. Aí, se você tiver, você não vai deixar de usar, né? Se você tem 10 alunos e 8 conseguiu, os 2 que não conseguiram, você vai buscar uma outra atividadezinha para que eles possam ter acesso àquele material. De outra forma, sei lá, você vai lá, copia a questão, faz um print daquela imagem, para eles poderem ter acesso, tá bom?
Mas alguém quer falar comigo? Na verdade, ninguém quer, né? Eu tenho que chamar vocês. Matheus, tá tudo bem, Matheus? Matheus, você está aí? Não sei se foi o Matheus que teve dificuldade de fazer o Mentimeter. Teve um aluno que teve, até respondi agora. Matheus, que tá tudo certo. Ele só não quer falar comigo assim no áudio, mas ele disse que tá tudo bem. Então tá tudo bem, né, Matheus? Então, tá bom, Matheus. Não, eu entendo. Eu tô perdoado. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o mapa. O mapa é rapidinho. Vou liberar vocês antes das 18, não se preocupe não. O mapa de influência é isso aí. É só isso aí mesmo. É bem simplesinho, mas super, super eficiente. Coloquei o link também, vou disponibilizar novamente. O mapa da influência, você vai clicar naquele link que eu mandei, ele vai te mandar para essa página. Pronto. Aqui o que vai acontecer? Em cada quadradozinho desse, você vai colocar uma imagem. Então, quando você clica em cima, ele já te manda pro teu computador, né? Então, você vai pegar do computador. Nesse caso aí, você não tem a opção de pegar o link da internet, não. Aí você tem que buscar no seu computador. Então, você tem que salvar as imagens no seu computador e você vai só jogar aqui dentro. Então, você vai clicar em cada uma e vai gerar a sua imagem. Aí você tem, o que você tem aí de interessante, de diferente? Você tem aí que você pode mudar essa cor, mas não são muitas opções, né, de cor. E aí você pode dizer 1, 2 ou 3. Então você pode ter, quando você clica em 1, você tem menos espaço para a imagem. Quando você clica 2, você tem mais, e 3, mais ainda. Então você tem aí mais imagens ou menos imagens, mas não tem grandes alterações. Professora, como é que eu vou usar o mapa de influência? Por exemplo, você pode usar o mapa de influência para fazer a revisão de um conteúdo, né? Você pode pedir para o aluno fazer o mapa dele, né? Então, ele coloca aí o temazinho, coloca o nome dele, coloca o tema que ele está trabalhando, e ele coloca as imagens. E aí, o que você faz? Você vai fazer uma socialização, que eu sempre uso assim como uma socialização. Porque quando o aluno coloca as imagens, você percebe se aquilo que ele está dizendo é coerente com a imagem. Por isso que a imagem ela é tão importante, né? Então, o aluno, a gente teve uma aula toda sobre o bioma Caatinga. Então, eu peço para eles fazerem um mapa de influência com imagens que tenham relação com o bioma Caatinga. Então, o que eles vão trazer? Eles vão trazer aí algumas imagens de plantas, né? Alguns cactozinhos bonitinhos certamente terão, e alguns animais que eles estudaram e viram, né? Então, algumas plantas rasteiras, aquela característica de planta do bioma, né? Caatinga. Então, ele vai trazer essas imagens. E aí, depois, você vai projetar esse mapa e o aluno vai falar: olha, essa primeira imagem é por isso. Então, ele vai socializar o porquê dele ter escolhido aquela imagem. Então, aí você vai perceber se ele realmente compreendeu o conteúdo. Você pode fazer isso em grupo, né? Então, em duplas ou em trios, não pode nem ser muita gente, né? Porque eles vão escolher as imagens e eles vão falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, você tem uma ideia. Pode passar, professor. Aí você tem... eu coloquei um mapa, esse aqui foi o que os meninos fizeram, foi metodologia ativa. Aí eles trouxeram algumas imagens. Por exemplo, essa primeira imagem, o aluno explicou, aí quando ele colocou essa imagem, ficou todo mundo assim, né? Eu mandei os colegas comentarem e alguns comentaram dizendo que não entendia por que essa primeira imagem era metodologia ativa, né? E aí ele foi explicar que metodologia ativa não é necessariamente com o uso do computador, né, de um projetor, de um celular. Que metodologias ativas é quando o aluno ele é ativo no processo de ensino e aprendizagem. Então, nessas imagens, eu já usava muito isso aqui na sala de aula mesmo. Eu mandava eles trazer as imagens e a gente colocava no chão. E aí o aluno, ou então a gente colocava no quadro. Essa questão do chão é porque eu, particularmente, eu gosto de colocar os alunos assim, né, em círculo, sentados. Eu acho que eles interagem mais, eles ficam bem à vontade. Então, eu gosto de fazer. Mas você pode colocar também no quadro, né? Colocar as imagens lá. Ou, nesse caso, que a gente não tem esse quadro e nem pode sentar todo mundo no chão, a gente usa o mapa de influência. Então, ele vai explicar que... Oi, Karina. Não, desculpa, não, foi sem querer.
Ô, Karine, eu fiquei super empolgada achando que você queria conversar, então. Mas, enfim, tudo bem, ainda não. Então, aí ele vai explicar isso, né? E aí ele traz o Mentimeterzinho ali, com as imagens, né? Os emojis todos bonitinhos, o Pet Acústica, a trilha da aprendizagem, vejam aí uma imagem que ele trouxe. Me colocou aí, né? Fez um print da nossa aula, e aí me colocou ali e começou a explicar que eu estava falando sobre essas metodologias, então eles são bem criativos, né, como vocês podem ver. E o Padlet. Então perceba, quando o aluno traz essas imagens, você entende o que ele está pensando, o que ele está entendendo. É meio que você tem aquele início do conhecimento prévio, e você tem o fechamento com o mapa de influência, com aquilo que ele entendeu. Então você começa com o Mentimeter, usa o Pet Acústica, faz a trilha da aprendizagem e fecha com o mapa de influência. É basicamente como se fosse assim. Claro que eu não vou exigir que você use todas as ferramentas. Mas é só para vocês terem uma noção que a gente tem aqui o começo, meio e fim. Tá bom? Então, é assim, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para explicar para vocês, né? Eu estou super aqui orgulhosa porque eu consegui o tempo bem legal. E a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira e a gente vai socializar as atividades. Eu vou postar lá para vocês colocarem, né? E vai dar muito, muito certo, tá bom? Então, professor, fique à vontade, viu? Professora, Oi. é uma dúvida nesse mapa. Eu não consegui visualizar como aconteceria no ensino remoto. No caso, cada um faria o seu, tipo, postaria no grupo do WhatsApp e comentaria por áudio, no caso, seria assim, né? Sim, sim. Como a gente está usando muito a questão do WhatsApp, né? A última vez que eu fiz essa atividade, eu fiz exatamente assim pelo WhatsApp. Eles gravavam o áudio, né? E mandava, cada grupo explicava. Eles fizeram o print, né? Ou foto da tela, né? Então, quem usou no computador fez foto. E quem usou no celular, conseguiu olhar pelo celular, faz o print. E aí bota no grupo. E ele manda em seguida o áudio, explicando aquela ferramenta. Certo. Mais alguém tem dúvida? Vocês estão felizes aí? Tá tudo bem com vocês? Pode ficar à Maravilha. vontade. Quantas coisas a gente pode explorar, né? Quantas alternativas. Estou aprendendo um monte nesse curso aqui. Que bom, professor. Fico feliz. Eu pretendo usar uma dessas ferramentas no meu TCC, que é sobre esse assunto. Eita, que responsabilidade. TCC chega, eu fico assim arrupiada. Adoro. Eu me lembrei de uma questão, semana que vem é dia 3/3. E vai ter um ciclo de palestras que o curso de Biologia está promovendo, atividade de extensão. E vai ser às 16 horas. Eu pergunto se teria como a gente começar às 14 horas. Seria possível? Ou vocês pensam, não sei, a gente decide depois, né? A professora Iracema pode. Eu posso, você pode ver com eles se vai ser nesse dia ou em outra data. Eu estou bem tranquila, vocês podem ficar à vontade, que eu consigo me organizar. Tá. É que eu estou na organização, agora que eu lembrei, eu tenho que vou ter que entrar no StreamYard, eu vou ter que estar meio à disposição, né? Duas coisas ao mesmo tempo vai ficar muito complicado. Não. Então, em princípio, a gente mantém dia 3 às 14 horas. Tá? Aí eu ia pedir para todo mundo ligar a câmera para eu poder fazer o registro da reunião. Vou tirar umas 2 fotos, espera aí. Uma. Só um momento, travou aqui.
Tá, agora eu tiro uma outra, a última. Foi. Obrigadão, gente. Então é isso. Obrigado, professora Iracema, mais uma vez. Então, semana que vem, né, último dia, último momento do curso, né, às 14 horas. E aí, qualquer coisa a gente vai conversando aí ao longo da semana. Tudo bem, tranquilo. Vou encerrar a gravação aqui. E vou deixar ela disponível lá.